Lucas 11, nós vamos ler do versículos 1 até o 4. Diz assim, Lucas 11, do 1 ao 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Glória a Deus. Jesus está mudando o ensino que o judeu tinha a respeito de Deus. Porque todo judeu, naquele momento em que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar, tinha uma visão a respeito de Deus. E Jesus precisava que a visão deles a respeito de Deus fosse mudada. Então, antes de eu explicar um pouco mais sobre isso, quero pedir para que você feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas, dá-nos entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar, e eu tenho certeza, meu Deus, que os céus estarão abertos na nossa direção nesta noite, ensinando, ministrando, corrigindo e dando direção em o nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Jesus sabia que se não mudasse a forma de relacionamento dos discípulos dele com o Pai, com Deus, os discípulos dele teriam um raio de ação limitado. Os discípulos precisavam ter o seu entendimento sobre relacionamento mudado. E assim como nesta noite, o que Deus ministrou ao meu coração é que você precisa mudar o seu relacionamento com Deus. A forma de você se relacionar com Deus precisa ser algo mais próximo, mais íntimo, mais de perto. Preste atenção nisso. Todo judeu, ele sabia, porque Jesus é judeu, Jesus nasceu lá, era judeu, ele nasce em Israel. E todo homem daquela época sabia que Deus era o Senhor daquela pátria, daquela nação, daquele povo. Mas a visão que eles tinham de Deus era uma visão de um relacionamento distante, de um relacionamento duro, de um relacionamento de alguém que punia quando o filho falhasse, quando o povo falhasse, e punia com severidade. E o povo, então, não respeitava Deus apenas, o povo tinha medo de Deus, e nós vamos ver em Êxodo 19, versículo de número 16, o povo tinha medo de Deus. Jesus precisava tirar este medo. Você não precisa ter medo de Deus, não parece que Deus vai corrigir você de forma muito severa se você errar. Hoje eu quero também, em nome de Jesus, desconstruir esse entendimento para que você tenha um relacionamento mais próximo do Senhor. Olha o que diz Êxodo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Os discípulos de Jesus, assim como todo o povo historicamente que servia a Deus em Israel, tinha medo de Deus. E agora Jesus está orando e os discípulos, esperando Jesus terminar de orar, se aproxima dele e fala: Senhor, ensina-nos a orar, como João o Batista ensinou os discípulos dele. Ensina-nos a orarmos. Jesus, ele então vai ensinar os discípulos a orar e diz assim: e ele lhes disse: quando vocês orarem, digam, Pai. Irmãos, quando Jesus vai ensinar aqueles discípulos a orar e inicia com o entendimento de um Deus que é Pai, quebra, desconstrói, tira da forma, tira daquele quadrado que eles tinham imaginado, pensado e aprenderam de todos que Deus era um punidor. Porque para o homem daquela época, um pai era um protetor.
O pai era aquele que garantiria o sustento do filho. O pai era aquele que era responsável por ensinar uma profissão, dar direção. O pai era o responsável por abraçar, dar carinho. O pai era o responsável por fazer com que aquele moço fosse alguém na vida. Mas só que com Deus o relacionamento deles era diferente, era um relacionamento de medo. Quando Jesus então vai ensinar os seus discípulos, ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, digam Pai. No entendimento do discípulo diz: então não preciso ter medo, ele vai me proteger, ele vai me guardar, ele vai me dar direção, ele vai me ensinar. Irmãos, eu quero lhe dizer que o brasileiro historicamente tem um problema com seus pais. Claro que não na sua totalidade, mas na sua maioria, o ser humano nascido no Brasil tem um problema de paternidade. Se você for nas esquinas onde tem os meninos trabalhando lá de forma ilícita, pergunte como foi o relacionamento dele com os pais deles, e vocês, não com as mães, com os pais. E você verá que a grande maioria dos meninos que estão ali, de cada 10, 9, alguns foram abandonados pelos pais, outros foram tão agredidos pelos pais, outros foram tão... que eles agora estão tentando mostrar uma força, tentando mostrar um poder, porque na verdade eles não tiveram pai ou tiveram pais ausentes. Não tiveram modo de dizer, né, irmão? Todo mundo teve pai, mas teve um pai ausente e muitos pais foram ausentes mesmo quando presentes. Quando você vai conversar com qualquer jovem e o jovem tem dificuldade de maturidade, ele tem dificuldade de amadurecer, pergunte como foi o relacionamento com o pai dele, você vai ver que a maioria deles vão responder que foi um relacionamento difícil ou que nem teve relacionamento. O brasileiro, então, ele tem uma dificuldade. O pai de hoje, o pai moderno, é um pai que ele abraça, protege, cuida quando está. Quando está. Quando sai da casa, ele é um pai que, de fato, abandona. E esse abandono gera um problema nos corações do jovem que, no momento onde mais precisava de um pai, se sente abandonado. Sente-se só. Então, eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai. Eu posso garantir para você que a maioria das suas frustrações tem a ver em como foi o seu relacionamento com o seu pai. A maioria das dificuldades que você teve está relacionado à sua vida com o seu pai. Porém, quando nós então entendemos que o que Jesus quer fazer conosco neste tempo é nos devolver intimidade com o pai. Mostrando para nós que o Pai Celestial, ele nunca vai nos deixar, apesar do Pai terreno por vezes deixar. O Pai terreno por vezes abandonar. Eu sei que tem gente que teve o pai dentro de casa, mas se você tem a minha idade ou um pouco mais do que a minha idade, você vai lembrar de pessoas, falando de pais, que quando colocavam a comida na mesa, eles tinham o sentimento de que a função e o mistério da vida deles foi resolvido. Ele tem comida na mesa, não falta roupa no guarda-roupa e não falta um sapato para pôr no pé. Eu fiz a minha parte, agora não devo mais obrigações, não devo estar presente, eu não devo acompanhar. O pai de antigamente era muito duro, ao ponto dos filhos terem medo do pai. Quando alguém dizia assim: o seu pai está em casa, meu Deus, os meninos mal respiravam, porque o pai estava em casa. Quando a mãe dizia assim: filhos, vem cá. Aí os filhos vinham, geralmente era uma escada, né? Vinham os filhos correndo e a mãe dizia assim: teu pai está chegando. Irmão, era uma correria dos filhos arrumando a casa, esticando a cama, guardando os brinquedos. Porque está chegando em casa um homem bravo, praticamente um monstro. E a vida do pai era dizer: eu quero ver o meu jornal. Acabou, filho. Ninguém fala na hora do jornal. Ninguém respira na hora do jornal. Agora vem Deus e fala para nós assim, através do Espírito Santo: quando vocês forem orar, digam Pai. Porque o Senhor quer quebrar toda a dificuldade que você tem de entender paternidade. E compreender que Deus como Pai, Ele nunca será igual ao seu Pai. Deus como Pai, Ele é infinitamente melhor do que o seu pai. Deus como pai, irmãos, eu sei que tem pais aqui que foram presentes na vida dos filhos. Eu sei que tem pais que são um presente para os filhos. Mas não é a maioria.
A maioria é sofrimento, dor, angústia, tristeza, pancada, surra. E por vezes, aquele que deveria proteger é o abusador. O que deveria proteger é o agressor. Agora vem o Senhor, através do Espírito Santo, nessa noite, ministrando para você e dizendo: quando você for orar, diga Pai. Porque quando você se aproximar de Deus, você vai ver que Ele tem amor para te dar, cuidado para te dar, proteção para te dar. Ele vai te envolver na sua grandeza, ao ponto de você nunca mais se sentir só. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você nunca mais se sentirá sozinho. O teu Pai estará contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Quem pode dar glória a Deus e aplauda ao Senhor. Eu já conheci pessoas que, se pudessem, eles cometeriam algo trágico com relação aos seus pais. Conheci pessoas também que acabaram ficando magoadas com Deus, tristes com Deus, porque na fase onde ele mais precisava do seu pai, o pai faleceu. E ele tinha uma dificuldade de aproximar-se de Deus, porque o seu pai havia morrido, e na cabeça dele: por que que Deus tirou o meu pai, que era um homem bom, enquanto tem tanta gente má vivendo neste mundo? E a grande maioria das pessoas tem frustrações com relação aos seus pais. E Deus quer te aproximar dele, para que você compreenda que é necessário restaurar em você a paternidade que talvez você não teve, a paternidade que talvez você tenha perdido. Sabe esse sentimento de vazio que existe na sua alma? Por vezes pode ser por você não ter tido um pai, por você não ter tido alguém que te protegeu. Então você precisa demonstrar sua força na rua, brigando com todo mundo. Por você ter tido um pai ausente da sua vida, você precisou ser alguém que cresceu mostrando um nível de agressividade para as pessoas, que era tipo: eu não tenho pai, mas eu consigo me defender sozinho. E Deus hoje quer dizer para você: eu vou defender você, eu vou à tua frente, eu vou adiante de você, endireitando os caminhos tortos. Deus quer mudar a história da sua vida, só quem crê e recebe, diga amém. E o judeu daquela época, ele tinha um sentimento de que Deus era punidor, de que Deus era alguém de raios e trovões. E aí vem Jesus e ensina que Deus é um pai. Quando você orar, ore: Pai, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso é uma oração que começa exaltando ao Senhor. Pai, santificado seja o teu nome. Depois da exaltação, nós vamos entrar agora na petição. Eu exaltei o nome do Pai, agora eu vou pedir a Ele. E aí você vai pedir ao Senhor em oração aquilo que são os desejos do seu coração. E aí ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que no original, se você for estudar no grego e no hebraico, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, no original era: o pão que eu não posso colher no sábado, me dá hoje. Por quê? No sábado ninguém trabalhava, no sábado não podia ir buscar pão, não podia ir confeccionar, buscar seus alimentos. E aí todos tinham que orar desta forma: o pão do dia do meu descanso me dá hoje. Eu quero ministrar no seu coração dizendo que Deus vai te dar um pão do descanso em nome de Jesus. Há pessoas que estão afligidas na sua alma, estão tão esquentadas com tanta coisa, e o Senhor está dizendo que o pão do dia do descanso, o pão do descanso, Ele vai providenciar para a sua vida hoje. Ainda que você tenha que trabalhar, ainda que você vá trabalhar e precisa trabalhar e muito, você não sentirá o drama deste trabalho, terá prazer no que você faz, não terá um fardo pesado sobre os seus ombros, porque o pão do descanso o Senhor vai te dar hoje, em nome de Jesus. Quem recebe isso, diga amém. E aí depois da petição, ele continua fazendo um pedido, mas é um pedido de perdão. Perdoa os nossos pecados. Aí entra a dureza, irmão. Porque eu quero ser perdoado por Deus pelo que eu fiz, mas eu não estou disposto a perdoar as pessoas pelo que me fizeram. Ele diz: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu estou disposto a perdoar aqueles que fizeram alguma coisa contra mim. Hoje o Pai quer te dar sensibilidade no seu coração ao ponto de você estar liberando pessoas que estão presas a você.
O Senhor quer liberar as pessoas que estão presas a você, porque pessoas que não forem liberadas da sua vida estão travando você. Você precisa liberar perdão para você ser livre. Você só é livre quando você libera perdão. Você já deve ter ouvido uma frase que já falou em altares e continua sendo dita, que quando você não perdoa é semelhante você tomar um copo de veneno e esperar que outra pessoa morra. Quando você perdoa, irmão, você quer que a pessoa viva, que a pessoa se dê bem, como você também quer viver. Então você libera o perdão para que você seja livre. Tem gente que quando lembra de algo que aconteceu no seu passado, não consegue comer mais, está preso. Não consegue dormir direito, está preso. Irmãos, excesso de passado traz depressão. Depressão é excesso de passado. E quem vive no passado não consegue viver uma vida extraordinária no presente que o Senhor reservou para nós. Diga assim comigo: passado, presente e futuro. Quem consegue mudar o passado aqui, diga eu. Consegue, Lucas? Ensina depois aí o pessoal. Ninguém consegue mudar o passado, ninguém conseguirá mudar o futuro, mas você consegue mudar a forma que você vive no seu presente. Diga para a pessoa que está próxima a você, diga assim: o presente é um presente. O presente é um presente de Deus, então se aproprie desse presente que Deus está te dando. Você estar aqui hoje é um presente para nós. Você estar aqui hoje é um presente de Deus para você também. Então aproveite esse momento. Eu estou aqui preocupado, será que eu desliguei o fogo? Irmão, você desligou o fogo. Vem para cá agora, deixa lá, cuida aqui. O Senhor está cuidando da sua vida, da sua casa, da sua família. Em o nome de Jesus, diga alguma coisa a Ele, se alegre. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Abre para mim, Abel, por favor. Vai dizer assim, Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai que te vê em secreto, o recompensará. Quando eu tenho a compreensão, irmãos, o quarto que o Senhor Jesus está ensinando aqui, não é propriamente você entrar no quarto da sua casa e fechar a porta, porque tem gente que não vai conseguir fazer isso. Tem 2 filhos pequenos, 3 filhos pequenos, como que alguém entra no quarto para orar e fecha a porta? Não dá para fazer isso. O quarto é uma dimensão onde você tem intimidade com o Pai. É um lugar onde você consegue achar intimidade. Por quê, irmãos? Porque no quarto, o quarto é um lugar de intimidade. No quarto você se despe, no quarto você se veste, no quarto você dorme. É um lugar de intimidade. E o Senhor está dizendo, quando você entrar no teu lugar de intimidade, ore ao seu Pai. E o seu Pai que te vê em secreto, porque é um lugar que só você sabe, que só a sua família te conhece, que só aqueles que são próximos a você estão perto, então é um lugar de intimidade. Quando você estiver nesse lugar de intimidade e conversando com seu Pai, o Pai que te está em secreto o recompensará. Tem uma tradução que eu gosto de lê-la que diz assim, e o Pai que te vê em secreto te recompensará em público. Então, quando você entra no lugar de intimidade, a recompensa vem de forma pública. Todos passam a ver, as pessoas conseguem enxergar o nível de bênçãos que você está vivendo por ter proximidade do Pai. Irmãos, eu sou um ser humano limitado. E não teve até hoje um momento em que os meus filhos precisassem de alguma coisa, estando dentro do meu alcance, que eu não os socorresse, que eu não os ajudasse. Então, quando, de repente, um filho fala para o pai, pai, eu preciso de tanto, o pai vai dizer, o pai vai ver se consegue, se o pai conseguir. Irmãos, esse eu vou ver se eu consigo, eu vou dar o meu jeito, eu vou conseguir, e eu vou te ajudar naquilo que você está precisando. Isso é um pai presente. Só que com Deus não tem, eu vou ver se eu consigo.
Deus consegue todas as coisas, tudo é dele, tudo é do Senhor, tudo está ao alcance de Deus, tudo pode ser proporcionado por Deus. O que falta? O filho ter intimidade com Deus para poder se aproximar dele. Não por interesse, mas por intimidade. Ei, irmãos, um filho que é íntimo do pai não precisa ser interesseiro. Ele é chegado, ele é amado. Aqui está dizendo, quando você entrar no seu lugar de intimidade, não fique acanhado, não tenha vergonha. Peça ao pai em secreto. E o pai que te vê em secreto, falou só você e ele, te recompensará em público. Oração não é o quanto você ora. Se nós formos ler alguns versículos antes, põe para mim, por favor, o 4 e o 5, Abel, por favor, desse mesmo texto, Mateus 6, versículos 4 e 5, olha só o que diz. Põe o 5, por favor. E quando orares, não sejam como os hipócritas. Olha lá. Pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo, que já recebeu o seu galardão. Quem aqui viu a série The Chosen, viu que quando Jesus estava caminhando com seus discípulos, ficavam aqueles homens vestidos de preto com aquele chapelão, eram os fariseus, eram homens que viviam no templo, e eles viviam, a Bíblia fala lá, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, eles ficavam orando e se balançando. Alguém vinha falar com eles, não me incomode, eu estou falando com Deus, não me atrapalhe, eu estou falando com Deus. O Senhor chama esses de hipócritas. O que eles queriam era que todos os vissem como religiosos, que todos os vissem como alguém que falava com Deus. E o Senhor Jesus vem e ensina dizendo, não faça desse jeito. Mas entra no teu secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E eu vou te ver em secreto, eu vou te ouvir. E o Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Então não é o quanto você ora, é se você ora de forma íntima. Se você fala com o Pai de forma... Eu vejo as pessoas às vezes com tanta... E tem que ter reverência, tem que ter respeito pelo Pai. Tem que ter. Seja humano, seja divino, seja o Pai da terra, seja o Pai do céu. Eu preciso ter reverência. Respeito pelo meu pai. Agora, eu nunca vi um filho perguntando para o pai se ele pode abrir a geladeira. Pai, posso abrir sua geladeira? O filho casou e foi embora. Quando ele vem na casa, ele não pergunta para o pai, pai, posso abrir a geladeira? Ele já abre, ele pega o que quiser. Mas se você for na minha casa, você pede para eu pegar. Por quê? Porque o seu nível de intimidade é diferente do nível de intimidade de um filho. O filho tem intimidade para abrir a geladeira, para agarrar o pai, para brincar com o pai, para dar um beliscão, para dar uns beijos. É o pai. O Senhor está dizendo para mim e para você que não é o quanto você ora, mas se você ora de forma íntima ao ponto de ter recompensas. Quando você vai saber se uma pessoa ela é ouvida por Deus? Quando você ver o nível de recompensa que ela tem. Eu não estou falando de financeiro, irmão. Eu estou falando de recompensas da vida. Pessoas mal amadas, pessoas bicudas, pessoas mal-humoradas, essas pessoas não são recompensadas no nível que elas gostariam, porque senão, com certeza, eu respeitando o limite de cada um, porque há pessoas que são bem expansivas, há outros que são bem retraídos, mas de forma geral todo mundo tem um sorriso para dar. De forma geral, todo mundo pode ser gentil, todo mundo trata pessoas com educação, todo mundo trata as pessoas com respeito, e quando você vê isso acontecendo, você já entende que essa pessoa tem um nível de recompensa que é bom, porque afinal de contas ela é tão gentil, ela é tão amável, ela é recompensada pelo Pai. Hoje eu estou querendo levar você a esse lugar que é de intimidade com o Pai. Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 19, glória a Jesus, diz assim, ó, Efésios 3, do 14 ao 19, diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que
estando arraigados, ou seja, estando enraizados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu preciso conhecer o amor de Deus, eu preciso conhecer o amor de Jesus Cristo, saber qual é a largura, a altura, a profundidade. Para isso eu preciso dobrar os meus joelhos diante do Pai. Glória a Deus ou não? O apóstolo Paulo, ele era um homem que era criado como todos os discípulos de Jesus. E agora ele vai ensinar a igreja de Éfeso, dizendo assim: por essa razão me ponho de joelhos. Ele não diz diante do Senhor, ele não diz diante do meu Deus, por essa razão me ponho de joelho diante do Pai. Ele está dizendo: eu vou me pôr de joelho diante de alguém que eu tenho intimidade. Eu vou me pôr de joelho diante de alguém que eu sou conhecido, porque o pai conhece o filho, e o filho conhece o pai. Aí ele fala: de qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Irmãos, a família de Deus no céu, anjos, querubins, e a família de Deus na terra, todas as pessoas que professam o amor de Jesus Cristo passam a ser família de Deus. Diga-se comigo: eu sou filho de Deus. Tinha pessoas que viviam dizendo assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Como se fosse filho de Deus. E na verdade, irmão, você via a vida do filho do dono do mundo, você fala: meu Deus do céu, o cara é filho do dono do mundo e vive uma vida dessa daí, eu que não quero ser. Deus está dizendo assim: olha, se coloque de joelhos diante do Pai. Respeite, ame, ore, chame a atenção dele. Tinha uma música do pastor Antônio Cirilo, do Santa Geração, e essa música se chama Intimidade. E essa música, em algum momento, ela diz assim, ó: Jesus, eu amo tanto você, quero pegar tuas sandálias e esconder, brincar de esconde-esconde contigo. Irmão, como assim? Na época, meu Deus, os religiosos marretaram, dizendo: meu, que heresia, que música é essa que quer esconder as sandálias de Jesus? Não, filho, isso é intimidade. Dizer que quer se aproximar de Jesus ao ponto de esconder os seus, aleluia, suas sandálias, brincar de esconde-esconde com Jesus, pular no colo dele, ficar com o cheiro dele, com o perfume dele em você. Isso é intimidade. O Senhor quer que você tenha intimidade com ele. Imagina, eu quero que você, vou falar igual o meu netinho Joaquim, ele fala assim: vovô, imagina aí na sua cabeça, imagina você aí na sua cabeça, que quando você se abraça com a pessoa que você tem intimidade, no meu caso, a minha senhora ali, que eu tenho intimidade com ela, quando eu saio desse abraço, desse aconchego, eu saio com o cheiro dela. Ela sai com o meu cheiro. O cheiro dela mistura com o meu e o meu cheiro mistura com o cheiro dela. Isso é intimidade. A Bíblia fala que nós temos, porém, o perfume de Cristo. Isso é intimidade. Aqueles que são íntimos de Jesus, quando andam na rua, ei, irmãos, as pessoas nunca se aproximarão de você e dirão assim: que perfume agradável, que perfume gostoso, que perfume é esse? Elas não dirão isso para você, porque esse perfume que você vai sair daqui nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro em nome do Senhor que você sairá daqui com o perfume do Senhor amado na tua vida, em nome de Jesus. Que o homem não vai conseguir sentir, mas o mundo espiritual saberá. Anjos, principados e potestades, demônios do inferno, saberão que você está com o cheiro daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e te respeitarão pelo cheiro que você tem. Diga: eu tenho perfume de Jesus. Aleluia. Quero declarar aqui que quando você virar a esquina da sua casa, todos os espíritos que estarão naquela rua saberão que alguém que tem o mesmo perfume do Senhor do céu está entrando naquela rua em nome de Jesus. Glória a Deus. Imagina Satanás vindo mexer com uma pessoa e essa pessoa não tem cheiro de nada. Sabe aquela
pessoa que não fede nem cheira. É esse aí. Mas você não vai ser mais assim. Diga, eu não sou assim. Glória a Deus, você terá o perfume de Jesus em você. E Ele sabe que não pode mexer. Irmãos, pode ter certeza do que eu vou lhe dizer. Qualquer menino que já brincou na rua sabe que o fato dele ter um pai, uma menina que brincou na rua, que andou na rua, que estudou na escola, o fato de ter um pai garantia proteção para ela. Eu lembro que minhas filhas eram pequenas. E um dia elas chegaram em casa e disseram para minha esposa, a gente não aguenta mais, estão fazendo bullying com a gente, tem um menininho lá que comanda a tropa e que fica pegando no nosso pé, e é o tempo inteiro pegando no nosso pé. Aí eu falei para minha esposa, amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou na porta da escola. Aí meu filho falou, o mais velho disse, eu vou com o senhor. Aí parei o carro na porta da escola, fiquei encostado no carro, eu e meu filho. Quando saiu aquela criançada, era tudo criança. Quando a criançada saiu, minhas filhas gritaram lá de dentro, pai! Aí e nosso irmão veio também. Quando as outras crianças viram, irmãos, que respeito! A partir daquele dia, nunca mais mexeram. Tu viu o tamanho do pai dela? Tu viu o irmão dela? Meu Deus, não pode mexer. Imagina o inferno falando isso de você. Você veio aqui nessa noite e o Senhor te encontrou. E o inferno inteiro vai dizer, você viu o tamanho do pai dela? Você viu o tamanho do pai dele? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ontem tivemos um café da manhã aqui com pastores e líderes, foi uma grande bênção. E fomos ministrados. E eu sei que num determinado momento, nós fomos ministrados no café da manhã, que acabou quase 1h da tarde. Terminado o café da manhã, o pessoal foi embora, tinha mais ou menos quase 50 pessoas, né, Lucas? Ontem. O pessoal foi embora, ficou a equipe do apóstolo Eliezer, que foi almoçar. Almoçamos, e eu pensei, ele vai usar o café da manhã como discipulado, vai dispensar a gente, né? Falou, bom, gente, agora que a gente almoçou, vamos voltar lá para a igreja que eu tenho que ministrar para vocês. Saímos daqui quase 19 horas, irmãos. E voltamos para cá e ele ministrou sobre a nossa vida aí só para a equipe dele. Fomos ministrados. Quando terminou, eu estava conversando com o pastor e o pastor estava meio entristecido e ele disse assim, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que aconteceu, porque ele acabou perdendo muita gente na igreja e ele está passando por um momento difícil, eu não sei o que aconteceu, por que as pessoas me deixaram, e eu fico me revirando, eu volto ao passado toda vez para ficar buscando, eu falei, filho, se tu ficar voltando ao passado, você vai viver depressivo, porque quem vive no passado, vive depressivo, não consegue viver o futuro, não consegue ser feliz no presente, porque está sempre remoendo o passado. E aí, num determinado momento da conversa, eu disse para ele, quando você vai entender que não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Irmão, nós não seremos abençoados por atos que nós fazemos. Nós já somos abençoados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu vou repetir, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário. Tudo que você precisa é ter intimidade agora com Jesus ao ponto de ter o cheirinho dele. Ei, irmãos, você terá o bom perfume de Cristo. Dá um glória para ele aí. Minha esposa, já há muitos e muitos anos, ela diz que ela é o xodozinho de Jesus. Alguém pode ter isso como pretensioso e outros podem ter isso como intimidade. Ela fala, eu sou o xodozinho de Jesus. Ele sempre cuidou de mim. Na verdade, irmãos, existem no meio de uma família com muitos filhos, existem filhos que se aproximam mais e outros que se aproximam menos. Tem aquele filho que acha que nunca precisa de nada e vive de forma independente. Tem aquele filho que vive se aconchegando ao pai. A própria palavra de Deus vai dizer que Jesus caminhou e ele elegeu 12. Ele subiu ao monte, chamou quem ele quis. E ele então elegeu 12. E ele elegeu 12, tinha 3 que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Amém ou não? Pedro, Tiago, João e o barquinho, né? Porque sempre a gente vai cantar Pedro, Tiago, João e o barquinho. No barquinho. Então Pedro, Tiago e João. Mas dos 3 tinha um que a Bíblia fala. O discípulo... Irmão, abrimos o evangelho de João, João falando do amor de Jesus, da grandeza de Deus, da divindade de Deus, e aí depois ele vai dizer assim, e o discípulo a quem Jesus amava,
Pensa um negócio desse, ele está falando dele. Ele está escrevendo dele, dizendo assim, e o discípulo a quem Jesus amava, reclinou a cabeça no seu peito. E o discípulo a quem Jesus amava, irmãos, não é você querer demais dizer que Deus ama você ao ponto de tudo que você fizer dar certo. Eu quero profetizar em o nome de Jesus que tudo que você fizer vai dar certo porque Jesus ama você. Você recebe isso? Então dê uma salva de palmas aí, um brado de vitória ao Senhor. Aconteceu a salva de palmas, mas não aconteceu o brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! O discípulo a quem Jesus amava. Só que não era só ele. Ó Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Então, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Olha como Moisés começa o livro de Êxodo. Êxodo é o livro da saída. É a saída do povo de Deus que estava escravizado no Egito e ia sair para a terra prometida. E ele começa dizendo assim, ó. E nasceu um menino formoso, belo, de aparência agradável. E Moisés estava escrevendo dele. Ele estava dizendo, o menino que nasceu era bonito, era cheiroso, tinha uma aparência agradável, ele era um menino top. Agora, você já viu como você fala de você? Quando você vai falar de você, o que você diz de você? Rapaz, na minha vida, problema, nada dá certo, tudo. Olha, cabelo quebradiço, ponta dupla. Ainda nasceu uma espinha no nariz. Meu Jesus. Passei gel e não assenta. O negócio levanta de novo aqui. Né? O que você fala de você? Você para no espelho e diz, gorda. Quase sempre, né? Quase sempre. As mulheres podem estar magras, elas vão dizer, tá gorda. Precisa emagrecer. Meu Deus, sempre a mesma música. Comece ao dizer que você é alguém bela, que você é agradável, que você é alguém bonita de Deus, glória a Deus. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, ó. Eu sou uma pessoa bonita de Jesus. Fala para a pessoa. Isso. Se for mentira, fala pela fé, irmão. Fala. Se for mentira, usa a tua fé. Fala para a mesma pessoa que está do seu lado assim, ó. Peraí, olha para mim aqui. Você vai falar com ousadia agora. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, sinta-se muito bem por estar do lado de uma pessoa tão agradável que nem eu. Fala aí para a pessoa. Glória a Deus ou não? Quem se sentiu bem aí? Diga eu. Glória a Deus. Quando você parar amanhã na frente do espelho, não fala não, irmão, que você tá, não, eu tô feia, a cara tá derrubada, vou ter que passar maquiagem boa aqui. Quem quiser Mary Kay, fala com a Silvana, quem quiser produto Natura, fala com a Aninha. Irmão, aqui é comercial o tempo todo. Olha aqui. Olha no espelho, com a cara toda arrebentada, de que parece que caiu da mudança, não é? Olha no espelho e diz assim, tá lindo hoje. Essa semana é tua. Ei, quero dizer para você que está aí do outro lado do espelho, nós vamos arrebentar essa semana. Essa semana é nossa, ninguém vai nos impedir. Eu quero declarar hoje pela manhã, você vai dizer isso amanhã cedo, segunda-feira. Eu quero declarar hoje pela manhã, essa semana ninguém vai te entristecer. Essa semana eu não aceito palavras para diminuir você. Glória a Deus. Isso, irmãos, isso aqui não é autoafirmação. Isso é autoajuda, autoafirmação não é não. Então Moisés fez isso? Então João fez isso? Não, começa a se sentir bem. Isso é uma questão de identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o perfume agradável que eu tenho, glória a Deus. Agora, não é por causa desse perfume agradável que os senhores vão deixar de tomar banho, né? Tome banho e continue com o perfume agradável de Jesus. Quando você for orar, entra no teu quarto e chama o Pai, irmão. Glória a Deus. Deixa eu ver se tu tem cara de filho. Eita, Jesus. Teve uma irmã ali que levantou os 2 braços. Só para... Deixa eu ver se tem cara de filho. Ela fez assim. Deixa eu ver desse lado aqui quem tem cara de filho. Só filho, hein? Nós imaginamos que todas as pessoas que entrem na igreja pareçam com o Pai, sim ou não?
Sim ou não? Glória a Deus. Mas tu já encontrou algum crente? Não responda. Já encontrou algum crente no meio da rua que parece que o pai dele é o Satanás, né? Meu Deus, o pai dessa figura é o Satanás. O crente brabo da bexiga. É, filho. Mas hoje não. Quando você entrar no seu quarto, o Senhor quer restaurar. Quando você entrar na sua intimidade, Deus quer restaurar e abençoar a sua vida, para que a sua paternidade terrena não te faça mais falta. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele está comprando as suas brigas. O Pai do céu está dizendo: pode se achegar a mim. Eu vou suprir as tuas faltas. Eu vou suprir as suas carências. Eu vou curar as suas feridas. Eu vou cuidar de você. Ninguém mexe mais com o filho. Eu vou proteger você. Vou colocar você atrás das minhas costas. Você está guardado pelo Pai. Diga glória a Deus e fique de pé em nome de Jesus, aplaudindo o nome do Senhor. Glória a Deus. Como foi o seu relacionamento com seu pai? Pai terreno. Quantas feridas isso te gerou, quantos traumas te gerou? Talvez o seu pai tenha sido um excelente pai, ele fez o papel dele, ele fez o que tinha que ser feito, e você é uma pessoa sem traumas. Você é uma pessoa que está pronto para voar. Irmãos, deixa eu declarar uma coisa para você. O que trava as pessoas nos seus sonhos são traumas. Se você não tem traumas, você está pronto para decolar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer prosperar a sua vida. E como isso vai acontecer? Te curando de todos os traumas. Alguém vai dizer assim: mas eu tenho o meu avô como pai. Que lindo, irmãos. Que bom, que bonito. O seu avô foi como um pai para você. Mas no seu subconsciente, onde está o seu pai? Não, eu fui criado por um pai adotivo, foi maravilhoso. Tudo bem, irmão, glória a Jesus. O pai adotivo supriu uma carência, uma necessidade, supriu uma crise de afetividade. Porém, o subconsciente vai sempre fazer essa pergunta: por que meu pai me deixou? E hoje o teu pai, o Senhor do céu presente nesse lugar, está dizendo: olha, presta atenção nisso. Eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E ainda que uma mãe esqueça de um filho que ainda mama, eu jamais te deixarei, glória a Deus. Deus quer restabelecer um princípio que é o princípio da paternidade. Deixa o ministério de louvor subir aqui. Enquanto isso, feche seus olhos. Encontre aí no seu coração. Eu sei que hoje pode ter filhos que reclamam dos seus pais. Porque meu pai foi muito firme comigo. Meu pai não deixou fazer nada. Meu pai não deixou eu ser. Meu pai não deixou eu ter. Meu pai não deixou. Mas o teu subconsciente glorifica a Deus pela vida do teu pai que te guardou, te protegeu, te criou, te beijou. O teu subconsciente um dia, sabe quando? Provavelmente alguém vai perceber a importância que o pai teve o dia que o pai estiver deitado no caixão. Aí ele vai dizer: este foi o melhor pai que eu podia ter na minha vida. Mas enquanto isso não acontece, talvez tem gente reclamando do pai. E Deus vem até para você que reclama do seu pai, para te dizer: quando você tiver que orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e diga assim: Pai. Porque por melhor que tenha sido o teu pai terreno, teu pai celestial é infinitamente melhor e superior. Feche então, já de olhos fechados eu vou orar. Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor conhece as necessidades do seu povo, sabe de suas carências, sabe das marcas que cada um aqui carrega. Há pessoas que foram traídas, foram abandonadas, e ainda quando criança, na fase que mais precisaram de um pai, não tiveram.
Há outros que até tiveram um pai dentro de casa, mas o pai foi tão ausente, tão egoísta, por ligar mais para a bebida e para os amigos da rua do que para ele. Tão ausente, por vezes viciado em droga, acabou maltratando sua casa, sua família, maltratando sua mãe. Deus, eu sei que há muitas feridas hoje aqui para o Senhor tratar. Eu sei que hoje o Senhor falou de forma particular, exclusiva com alguns aqui. E o Senhor quer devolver a intimidade dessa pessoa com o Pai. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus te abraçar, curar as suas feridas, sarar os seus machucados. Eu quero dizer que nunca foi sobre o seu passado. É agora, é o hoje. Ele te chamou para te restaurar. Ele te chamou para te abençoar. Ele te chamou para te perfumar. Ele te chamou para te destinar. Você será destinado a vencer, destinado a reinar, destinado a prosperar. É Deus fazendo isso com a sua vida. Se desconecte do seu passado. Deixa o Espírito Santo de Deus curar. Hoje o óleo desce da oliveira para que o Espírito Santo de Deus cure a sua alma. Curados, vocês estarão prontos para vencer, prontos para ter o que jamais tiveram, prontos para ser o que jamais foram. Deixa a infância, o rebelde sem causa, deixa para trás. É tempo de você viver o seu hoje, amadurecer, prosperar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Faça dessa canção a sua oração. Cante ao Senhor. Ore a Ele em forma de canção. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o
que tens que fazer. Meu coração aberto já, te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou. Entregue a E Ele. também quem Entregue a sua não vida a sou. Ele. Entregue a sua história a Ele. Deixa a agenda da tua vida na mão dele. Deixa o Senhor fazer o que Ele pode. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Eu não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Na presença dele. Queira morar na presença dele. Bem baixinho. Numa determinada manhã, um pai fez o que estava acostumado a fazer todas as manhãs, todas as semanas. Olhe para mim só um instante. Ele pegou o seu filhinho, pôs no carro, e no caminho da escola ele ia conversando com seu filho, dizendo: filho, o pai promete que jamais vai te deixar. O pai promete que nunca vai te abandonar. Ele: eu sei, pai, o senhor já disse isso. E beijava o pai e abraçava o pai. Um dia ele deixa o seu filho na escola e vai para o trabalho. Algumas horas depois que ele está no trabalho, ele recebe telefonemas e na televisão começa a falar. Ele sentiu a terra tremer. Ele viu que tinha acontecido um grande terremoto, mas o centro do terremoto, o epicentro do terremoto tinha sido próximo à escola do seu filho. Ele liga a televisão rapidamente e ele vê que a escola do seu filho havia desmoronado. Então ele entra dentro do carro e vai disparadamente para lá. Quando ele chega lá, irmãos, os bombeiros já estão no local. A polícia já está no local, uma multidão está em volta da escola. A escola estava no chão, os pais estavam chorando. E quando ele viu tudo aquilo e a escola no chão, quando ele viu a escola no chão, quando ele viu tudo aquilo, ele entra em desespero e ele tenta furar o bloqueio da polícia e não consegue. E chorando, assim como todos os pais, de repente ele dá um jeito de furar o bloqueio e tentaram segurar ele. E ele vai para onde tinha acontecido lá o desastre, onde estava a escola. Ele para na porta, onde possivelmente era a porta da escola, e ele diz: eu me lembro, a porta da escola era aqui. Aqui havia um corredor, e o corredor media mais ou menos uns 30 metros, ele caminhou 30 metros, então tinha um corredor que vai para a sala do meu filho. E para ir para a sala do meu filho, tinha mais ou menos umas 10 portas, e a sala do meu filho era a nona porta, e ele foi andando onde supostamente estaria a sala do filho dele. E os bombeiros tentando tirar ele, ele desesperado, começa a pegar pedras do chão e jogar para o lado, e pegando pedras do chão e jogando para o lado. E os bombeiros: moço, sai daí, moço. Não adianta, nós estamos aqui com reta escavadeira, nós estamos com equipamento, não vai adiantar. E ele fala: me deixa eu tentar salvar meu filho, deixa eu tentar pegar meu filho. E está ali lutando com as pedras.
Passaram 2 horas, 3 horas, 5 horas do terremoto e ele está arrancando pedras com a mão. Suas mãos estão sangrando. E as pessoas vão dizendo para ele assim: ei moço, não tem mais jeito. Possivelmente não tem mais ninguém vivo aí debaixo. E ele falava para as pessoas assim: você vai me ajudar? E o cara dizia: não, então deixa eu pegar meu filho. E aí continuava arrancando as pedras. 10 horas de serviço. As unhas dele já estavam sangrando. E ele já estavam um caco. E ele está tentando lutar para tirar ali o seu filho debaixo dos escombros. E os bombeiros já vendo aquele drama, aquele choro. Nenhuma criança tinha sido tirada viva até então. Quando de repente os bombeiros, ele já não aguenta mais, irmãos, e ele puxa uma pedra e ele cai no chão junto com a pedra. E os bombeiros, com dó, com pena dele, diz: moço, ele diz: você vai me ajudar? E o bombeiro diz: eu não tenho como mais te ajudar. Ele: então deixa eu preciso salvar o meu filho. Aí o policial diz para o bombeiro: deixa ele está cego pela dor. A dor cega o homem, deixa ele. Quando ele não aguentar mais, ele para. E ele está arrancando pedra ainda ali com a dor e ninguém ajudando. De repente, irmãos, esse homem puxa uma pedra, uma fresta surge e uma voz sai lá de dentro dizendo: pai, e ele disse: é o meu filho. E os bombeiros vão para lá para tentar ajudar, e está todo mundo tentando ajudar, e de repente, com muito cuidado para não desmoronar, ele fala: filho, como você está aí? Pai, eu estou bem. Está eu aqui, 4 amigos meus, 4 amiguinhos. Ele diz: o que aconteceu? Como assim? Como vocês estão aí? Uma parede caiu, mas a outra caiu junto. E nós estamos entre 2 paredes. Fez uma bolsa e a gente está dentro delas. Filho, você está com fome? Ele disse: tô, pai, mas eu estou com sede. Ele disse: e os seus amiguinhos como estão? Eles estão com muito medo. E você, filho? Ele disse: pai, eu não estou com medo, mas quando forem tirar, deixa os meus amigos saírem primeiro. Ele falou: por quê? Porque eles estão com medo, pai, eu não. E aí os bombeiros trabalhando conseguiram abrir lá o buraco e tiraram primeiro um menino em televisão e tudo noticiando. E aí ele ajuda a sair o segundo menino e ele vem por último. Aí abraçado com o pai, choro, tá ali, ó, médicos, enfermeiros, paramédicos, tudo esperando o moço, esperando o menino. Aí acharam lindo, porque ele não tinha medo e ele mandou os amigos ir na frente. E um dos repórteres ali, sabe que repórter é furão? Um dos repórteres vai lá e fala assim: mocinho, menino, você não está machucado? Ele falou: não, eu só estava com fome e com sede. Senti frio também lá embaixo. Mas por que você não sentiu medo? Eu não senti medo porque o meu pai sempre me prometeu que ele nunca me deixaria. E eu falava para os meus amiguinhos: o meu pai prometeu que viria, o meu pai nunca vai me deixar, ele prometeu que ele nunca vai me abandonar, ele vai buscar a gente, ele vai tirar a gente dessa. Irmãos, o pai nunca vai deixar você. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Adore ao teu Senhor, adore ao Pai, que nunca te deixará, que jamais te abandonará. Adore ao teu Senhor, adore ao teu papai. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me... Só vocês, vamos lá. Eu só quero pra te dizer, Senhor, que a tua graça já me basta.
Senhor está aqui hoje dizendo para você: filho, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Hoje Deus está curando crises de paternidade aqui. Você está sendo amado pelo Pai, guardado e protegido por Ele para sempre na sua vida. Por isso eu preciso perguntar nessa noite, se tem alguém que hoje veio a esse lugar e que precisa renovar a sua aliança com Deus, que precisa dizer: Pai, eu estou aqui de novo, eu me distanciei do Senhor, mas eu quero estar perto de Ti para te dizer que a Tua graça já me basta. Tem alguém hoje que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou quer renovar a sua aliança com Ele, dizendo: Pai, eu continuo seu filho, sua filha, eis-me aqui. Se tem alguém hoje, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui que eu preciso orar por você. Ele nunca te deixará, Ele jamais te abandonará. Se tem alguém hoje que decide por Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Precisa fazer isso. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, ou precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que todos que confessarem o seu nome publicamente, é lhe dado o direito de herdar o reino do céu. Herdar, herança é coisa de filho. Tem hoje alguém que decide por ser filho hoje ou filha? Deixa eu orar pela sua vida. Vou esperar você um pouquinho, porque eu vou ter que terminar esse culto. Tem alguém? Onde está você? Vem cá à frente, deixa eu orar pela sua vida.